aproveitar para falar rapidamente, já que rememoramos Jesus, então vamos lembrar de uma passagem de Jesus que é muito comentada, e Jesus estava perto do poço de Jacó, e a questão dos poços evidentemente de água, não é? E eles visavam a utilização dos poços objetivando curas. Eles acreditavam piamente que as curas se davam também a partir das águas dos poços. E o poço de Jacó era famosíssimo naquela época, e ali deu-se uma grande passagem de Jesus. Jesus estava sentado, cansado, porque eles percorriam quilômetros para divulgar os evangelhos, divulgar as informações, e Jesus estava cansado. E até era muito comum a questão de Jesus, os apóstolos, aqueles peregrinos que caminhavam quilômetros, eles chegavam nas localidades, era muito comum colocar os pés numa bacia e ali aqueles perfumes e a toalha, era uma prática entre os judeus, entre os convivas daquela época. E, como eu estava dizendo, Jesus estava recostado no famoso poço de Jacó. E a samaritana era uma pessoa, um ser ligado a Samaria. E os samaritanos, eles tinham incompatibilidade com os judeus. Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Aliás, os judeus, eles não conseguiam muito lidar com os não-judeus. Eles tinham uma certa divergência, era um povo que tinha a sua conceituação visando o seguinte: nós somos judeus, quem é judeus, bem, quem não é judeu, está fora do nosso convívio. E não extrapolando muito, mas essa perseguição, porque era quase uma perseguição, ela veio se resolver, infelizmente, a nível de resgate aqui na época de 40 a 45, onde naquilo que os judeus procediam e vitimavam, eles passaram a ser vítimas. Mas isso é uma outra história, só para nós irmos entendendo os desfechos das questões, porque nada é casual. Como dizia o nosso irmão Einstein, Deus não joga dados. Então, voltando ao assunto, Jesus, que estava ali, pediu à samaritana que lhe desse água. E a samaritana surpreendeu-se. Como um judeu está pedindo a uma samaritana água? Isso não é comum, porque a água que fosse oferecida através de um samaritano tornava-se impura para o judeu. O judeu, ele tinha essa conceituação, e até hoje a comida do judeu, o produto elaborado para a ingestão do judeu, é especialmente preparado sob critérios. Eu convivi com o judeu na atualidade. Eles têm essa maneira de pensar e de agir. E Jesus disse assim: dê água ao Deus, porque aquele que oferecer água a Deus, oferecer água a outrem, receberá deste mesmo Deus a água da vida. E o que é
a falada, a rememorada água da vida. É aquela que vai saciar não mais a nossa sede física, porque a sede física nós saciamos com facilidade. Nós temos hoje a água natural, a água gasosa, temos água pura em fartura, mas a água da vida significa saciar a sede ligada à felicidade, a sede ligada à paz, a sede ligada à saúde, a sede ligada a tudo que nós precisamos na atualidade. Esta é a água da vida. E era sobre esta água que Jesus falava. Era sobre esta água que Jesus mencionava de que realmente, mais uma vez, na insistência de Jesus, o que nós precisamos, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, porque hoje nós chegamos ali na loja, vemos lá um televisor caríssimo, mas daqui a pouco aquilo desmembra em 24 prestações, em 36, se eu cismar eu não pago, se eu cismar eu pago, enfim, eu resolvo o meu problema, né? Hoje diz assim, qualquer um, hoje em dia tem carro, a prestação de R$300, R$400 por mês, faz em 5 anos. Então, infelizmente, porque isso não resolve o nosso problema, não resolve as nossas necessidades. Então, essa fartura que se faz, ligada aos aspectos de Deus, estão elas contidas nesses valiosos ensinamentos que Jesus deixou como acervo. E eu não sei se vocês sabem, mas um dos livros, me disseram que é o que mais vende. Um dos livros que mais vendem no mundo é justamente o livro Bíblia, os Evangelhos. Eu lá em casa, eu devo ter uns 3 ou 4, mas sinceramente eu nunca li um dos 4 de cabo a rabo. Todo mundo tem, mas ninguém leu. A maioria não lê. Porque nós temos muitos como enfeite, já passei por isso. Eu já tive como enfeite, colocava ali naquele pedestal, ficava aquilo aberto, aquela beleza, não é? Enfim, um acabamento lindíssimo. A maioria de nós possui esse tipo de livro. E, na verdade, nós nem lemos, nem compreendemos, nem entendemos, nem buscamos praticar. E não é só ler, é ler e passar o dedo, é ler e verificar, por exemplo, numa questão como essa, entender dessa fartura, dessa saciedade que nós precisamos, daquilo que é caridade. Nós achamos que caridade, fala-se muito por aí, nós vemos, é chegar e doar aquilo que nós não precisamos para outrem. Nossa caridade, muitas vezes, restringe-se a nós doarmos aquilo que não precisamos, não está nos fazendo falta. Então, não é caridade isso. Isso aí é um ato apenas de desprendimento momentâneo, porque a caridade, ela, muitas das vezes, ela requer até uma ação no anonimato e também visando outros aspectos. E queremos, o dilema do ser humano, nós queremos ser os sóis dentre os nossos familiares, nos setores de trabalho, nos locais onde estamos, queremos ser os mais importantes, queremos estar sempre usando a palavra, tendo sempre a opinião final, e tudo isso é dificuldade para nós ainda, porque o que nós precisamos, nós
encontraremos com facilidade dentro de nós. Então vamos procurar os evangelhos, vamos procurar entender, procurar praticar aquilo que está lá, aquilo que Jesus tentou nos deixar, e principalmente domingo é Dia dos Pais. Eu costumo dizer lá para os meus filhos que nós estudamos de tudo que é possível. Eu estudei de tudo que é possível, mas não estudei para aprender a ser pai. Não estudei para aprender a ser marido. Essas técnicas não são ensinadas. Nós vamos, ao longo do tempo, praticando, acertando, errando. Mas, no final das contas, nós temos que ter um sentido de que buscamos, tentamos fazer o de melhor nesta missão honrosa que Deus nos deu de sermos pais e de termos esses seres sob as nossas tutelas que não nos pertencem. Eles não são nossos, não são nossas propriedades. Os nossos filhos e muito menos nossos empregados. Os nossos filhos são seres que Deus nos dedicou para estabelecermos ali o exercício da convivência, o exercício da orientação, o exercício da hierarquia. E isso não significa que tenhamos que ser tiranos, tenhamos que ser déspotas, porque tantas vezes somos rígidos com os nossos filhos e tão amáveis no dia a dia, com os colegas, com outros mais. Então nós temos que ter a amabilidade justamente com os nossos filhos. Eles não vão influenciar hierarquicamente, mas naquilo que fizermos, nós vamos embutindo, disseminando mágoas, dores, e depois nós vemos os resultados como temos visto, infelizmente, nos noticiários. Então temos que estar atentos a tudo que está à nossa disposição, buscarmos estudar, entender, praticar, e naquilo que não conseguirmos, buscar a orientação necessária, e com certeza nós vamos encontrar, e o nosso senso vai com facilidade nos orientar se a orientação é boa, se é justa, se nos convém, e estabelecermos uma linha de ação, uma linha de progresso. Graças a